Olá, meu amigo, minha amiga que me assiste, me acompanha aqui. No dia de hoje tem um assunto importante para falar, né? Por que tenho que ir à igreja? É uma dúvida de muitas pessoas. Talvez você já se perguntou, né? Ou talvez as pessoas perguntam para você. Então já quero pedir para você deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal, aqueles que ainda não é inscrito, ativa o sino de notificação para não perder os novos vídeos. E vamos falar sobre esse assunto aqui agora. Por que eu tenho que ir à igreja, né? Nos últimos tempos, tem se levantado muitas pessoas para criticar a igreja. E alguns escândalos acontecem realmente, e isso acaba manchando a imagem da igreja, e as pessoas se prevalecem disso para dizer que você não precisa ir para a igreja, que você não tem necessidade de congregar, né, em algum lugar. Mas eu vim para dizer aqui para você que sim, nós precisamos ir à igreja. Né? E eu quero citar aqui o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que o escritor vai dizer: não deixei-vos de congregar, como é o costume de alguns. Ou seja, esse problema de não querer congregar e de querer desmotivar os outros a não congregar é um problema antigo. O escritor lá em Hebreus já dizia, não deixei-vos de congregar, ou seja, as pessoas já estavam deixando, por influência, por alguma decepção, alguma frustração, estavam deixando de se reunir na igreja. E ele vai dizer, não deixei-vos de congregar, como é o costume de muitos. E esse conselho continua válido até hoje, né? Com todos os problemas que existem, a mensagem continua a mesma, não deixei-vos de congregar. Né? Colossenses capítulo 1, versículo 24, também fala algo que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja reunida. Mas eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas Colossenses está dizendo que a igreja ela é o corpo de Cristo. Então, quando eu estou reunido com a igreja, quando eu faço parte de uma igreja, eu faço parte desse corpo de Cristo. E quando eu estou congregando em casa, não quero frequentar a igreja, não quero fazer parte de nenhum lugar, eu sou como um membro fora do corpo. Ou seja, eu não sou um corpo, eu sou apenas um membro perdido. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. E talvez você está dizendo assim, mas isso daí não tem nada a ver, porque eu sigo Jesus. Eu não sigo o pastor, eu não sigo a Assembleia, eu não sigo a Batista, eu não sigo a Deus é Amor, eu sigo Jesus. Talvez você está dizendo assim. Mas vamos ver sobre Jesus. Jesus frequentava o templo? Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha necessidade de frequentar uma igreja? Você pensa comigo, se Jesus era filho de Deus, você acha que ele precisava frequentar um templo? A gente pensa que não tinha, né? Porque ele era o filho de Deus. Mas mesmo assim ele frequentava um templo. Né? Primeiramente para nos dar exemplo. Né? Ou seja, Jesus não vai cobrar a gente de algo que ele não fez, que ele não passou por aquela situação. Mas na igreja que eu estou me persegue, na igreja eu tentei congregar, mas as pessoas me ignoravam. Jesus também foi ignorado, foi perseguido, mas você vai encontrar na Bíblia textos dizendo que ele frequentava o templo. E eu trouxe aqui alguns textos para estar fazendo essa menção. Em Lucas capítulo 21, versículo 37, vai dizer que Jesus ensinava no templo. Jesus ensinava às vezes na rua, às vezes no monte, às vezes na casa de alguém, mas ele fazia questão também de ensinar no templo. Ele fazia questão de estar no templo. Né? Lucas capítulo 13 também vai contar a história que Jesus cura uma mulher encurvada na porta do templo. Ou seja, quando ele estava indo para o templo, né, acontece-lhe uma mulher que tinha um problema, ela andava encurvada, e Jesus vai orar por ela e ela vai ser curada. Se Jesus estava indo no templo, né, ou seja, nós também precisamos seguir os passos de Jesus. Né? Em Atos capítulo 3 também vai contar a história de Pedro e João, que encontram um homem leproso, e eles não têm ouro nem prata para oferecer para ele, mas eles declaram que ele levante e ande em nome de Jesus. Você conhece o milagre, talvez você já ouviu falar desse milagre. Né? Mas o que me chama a atenção é que às 3 da tarde eles estavam indo orar no templo. Eles eram discípulos de Jesus, né? Eles são os apóstolos, mas às 3 da tarde eles estavam indo orar no templo. E, aliás, uma igreja que perseguiu Jesus, uma igreja que criticou Jesus e que tramou contra Jesus. Mas às 3 horas da tarde eles estavam indo orar no templo. E agora, se Pedro e João, né, que fizeram muitos milagres, estavam indo orar no templo, que oraram por aquele homem foi curado, entendiam a necessidade de estar presente no templo, né, por que nós não temos essa necessidade? Por que nós não precisamos ir ao templo? Fica essa pergunta para você.
E também tem João capítulo 5, que também fala sobre que Jesus cura um homem no tanque de Betesda. E este homem paralítico, Jesus cura ele. E Jesus vai dizer para ele comparecer, depois de curado, no templo. Jesus recomenda a ele que ele vá no templo se apresentar para os sacerdotes e contar do milagre que ele estava vivendo agora, da cura que ele recebeu. Ou seja, Jesus indicou que ele vá ao templo. Jesus podia ter dito para ele, não precisa ir na igreja, eu já te curei, eu já te encontrei, você não precisa estar na igreja, você não precisa contar o que eu fiz por você. Mas Jesus disse, não, vai até o templo. E depois, mais tarde, no texto, a gente vai ler ali que Jesus se encontra com ele no templo. Ou seja, além de Jesus ter recomendado ele frequentar o templo, Jesus também, após isso, foi ao templo. Então, eu quero deixar essa mensagem para nós nesse vídeo, direto e objetivo. Por que eu tenho que ir à igreja? E eu trouxe aqui para você. Né? Por que eu tenho que ir? Porque a palavra me recomenda ir à igreja. Porque a palavra me diz que se eu não faço parte do corpo de Cristo, eu não sou. Se eu não faço parte da igreja, eu não sou o corpo de Cristo. Né? E porque os discípulos iam ao templo, porque o próprio Jesus não apenas ia ao templo, mas como recomendou, como é o caso desse homem, ir ao templo. Jesus nunca disse para ninguém frequentar o templo. Então, se você está me assistindo, conhece alguém que não está indo, ou você mesmo até não vai, eu digo para você, é tempo de voltar. Você precisa estar na igreja. Mas por que na igreja? Porque na igreja você recebe uma palavra, você ouve uma palavra, você pode entrar talvez desanimado, frustrado, mas você vai ouvir uma palavra de esperança. Na igreja você vai ouvir testemunhos do que Deus fez na vida de alguém, e isso vai ativar uma fé em você, para que você comece a acreditar que também vai acontecer na sua vida e comece a crer. Né? Na igreja Deus vai falar com você através de uma profecia, através de um louvor. Na igreja você vai encontrar pessoas que passaram pela mesma dificuldade que você está passando e vão te ajudar. Né? Não vão te julgar, mas vão entender como é difícil a situação que você se encontra, porque eles também passaram. Agora, se você for esperar que na igreja vai ter pessoas perfeitas o tempo todo, você vai continuar se frustrando. Porque na igreja é lugar de ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-macumbeiro, ex-espírita, ex-ateu, né? Ex-ladrão, ex-tudo que era ruim. E hoje eles estão na igreja buscando ser alguém melhor e com a ajuda de Jesus sendo alguém melhor. Então eu digo para você, você precisa congregar, nós precisamos congregar, precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Bom, se tiver alguma dúvida que eu não citei aqui, que eu não comentei aqui, você pode deixar no comentário. E aquilo que eu for conseguindo responder, eu vou estar respondendo para você ali conforme eu for conseguindo. Vou estar respondendo você, te ajudando a esclarecer esse assunto, certo? Agradeço a todos vocês aí que ficaram até o final do vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.